seja bem-vindo a mais uma edição especial do coronavírus. Estamos ao vivo para debater temas relacionados a essa pandemia que afeta todos nós. Se tem um nome que a gente tem ouvido ultimamente, é OMS, essa sigla, que significa Organização Mundial da Saúde. É papel dela aconselhar os países quando falamos de questões ligadas à saúde. São mais de 7.000 profissionais espalhados pelos 150 escritórios da organização no mundo. Vamos entender melhor, então, a importância da OMS? Para isso, eu converso com Skype com o doutor Evandro Carvalho, que é professor e doutor em Direito Internacional. Boa noite, doutor. Me ouve bem? Escuto sim, Mariana. Boa noite. Bom, já quero começar aqui o nosso programa esclarecendo para quem ainda não conhece, qual que é a importância da OMS no mundo, A representatividade dela é muito grande, a gente tem visto todos os dias o nome, a sigla OMS nas manchetes, nas recomendações para a gente vencer a pandemia do coronavírus. Então, quero começar com essa explicação, por gentileza. Como você falou, é uma organização internacional, no caso, uma agência especializada da ONU, que tem um objetivo importante, segundo o seu acordo constitutivo, que é de conduzir todos os povos ao nível mais elevado de saúde. Então, ela tem essa função importante. Na estrutura da ONU, cada agência especializada tem um objetivo específico, e esse é o objetivo da Organização Mundial da Saúde. Para tanto, ela tem um conjunto de atribuições, um conjunto de funções previstas também no seu tratado, que vão permitir que ela cumpra com esses objetivos, como, por exemplo, agir como autoridade diretora e coordenadora dos trabalhos internacionais nesses assuntos relativos à saúde, estabelecer colaborações com a Organização das Nações Unidas, com outros organismos internacionais e também com os governos dos estados, propor convenções, acordos, prestar assistência. Então, uma série de funções para promover esse objetivo último, que está previsto no seu tratado. E isso parte da compreensão de que a manutenção da paz internacional, ela não está apenas limitada àquela visão de que se deve controlar o material bélico, a capacidade armamentista dos Estados, mas também se deve promover o desenvolvimento socioeconômico e, nesse caso da saúde, desenvolvimento de padrões de saúde elevados, é um objetivo importante. Então, esse é um grande desafio da Organização Mundial da Saúde, que anda lado a lado, esses objetivos de saúde pública global, andam lado a lado com outros objetivos da própria Organização das Nações Unidas, como o combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, tudo se interconecta. Agora, doutor, quais que são os limites da OMS frente a essa pandemia aí que a gente está vivendo do coronavírus? Olha, primeiramente, quando a gente olha para a estrutura da organização, a gente precisa entender como é que ela funciona, o modo como ela toma decisão, a participação de todos os Estados-membros, onde cada um tem direito a um voto, e o próprio mecanismo dela de atuação depende da cooperação dos Estados que são membros da Organização Mundial da Saúde. Ela não pode, por assim dizer, ter uma atitude de intervenção, de ela própria, ex officio, ela intervir num país, enviar uma delegação que vai tomar algumas medidas necessárias para isso, do mesmo modo também que ela não pode punir um país que não cumpra com suas obrigações dentro da própria organização. Entendi. Bom, a OMS declarou que o surto do coronavírus era uma emergência de saúde global lá no dia 31 de janeiro, quando, além da China, a gente já tinha aí mais 15 países com casos registrados. E a pandemia mesmo, ela foi reconhecida só em 11 de março. Em relação a esses prazos, doutor, há algumas pessoas que criticam, Falam, olha, foi tarde demais, a OMS demorou para reconhecer essa pandemia, esse surto. Queria a sua opinião em relação a isso. Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente olha o que aconteceu na China, os primeiros sinais de contágio e de infecção foram, segundo os registros, em dezembro. E o Comitê Municipal de Saúde da cidade de Wuhan, que é a capital da província de Hubei, se reúne no dia 31 de dezembro de 2019 e, neste dia, emite um alerta para a Organização Mundial da Saúde, relatando a suspeita de ter ali um novo coronavírus. Mas não se tinha ali, naquele momento, a certeza de que esse novo coronavírus, depois chamado Covid-19, ele permitiu o contágio de humano para humano,
Então, se a atuação da China, eu acho até relativamente rápida, se a gente considerar que sempre há o tempo da medicina, né, para identificar que está diante de uma nova ameaça. Depois do tempo da medicina, há também o tempo da política, no sentido de ter dentro das estruturas institucionais o momento pelo qual se toma a decisão. A China mesmo, ela começa a tomar as primeiras medidas, né, de contenção, né, mais amplas no dia 14 de janeiro. Antes, no dia 9, ela já compartilha o sequenciamento genético do novo coronavírus. E isso é muito importante, é legal a gente falar. Só vou te interromper rapidinho. Essa questão do sequenciamento, isso é legal porque globalmente todo mundo teve acesso, os cientistas, claro, né? Tiveram acesso a isso e a OMS tem um time de peso para trabalhar em cima dessas questões, né? Exatamente. Então, o que, na verdade, se discute é se ela demorou para avaliar se o contágio poderia se dar entre humanos, né? Ela já estava sabendo o que estava acontecendo, acompanhou isso, e a demora seria admitir, né, que ali estávamos diante de uma situação de contaminação de humano para humano com potencial de se transformar numa epidemia global, uma pandemia, né? Mas já havia em janeiro relatórios até de centros de pesquisa também na Europa que já apontava para essa possibilidade. Então se discute a ação da Organização Mundial da Saúde nesse sentido, né? Se ela demorou para realmente falar da potencialidade, né, da letalidade desse vírus para o mundo. Mas o mundo acompanhou tudo isso, né? Acompanhou também o que estava acontecendo na China, né? Então, tem uma questão de se poder atribuir responsabilidade à Organização Mundial da Saúde, mas, ao mesmo tempo, essas informações elas circulavam, né? A própria Organização Mundial da Saúde ela comunicava o que estava fazendo. Né? O interessante, até justifica também esse nosso questionamento, que a Assembleia Mundial da Saúde, que é um órgão decisório da OMS, vai iniciar uma investigação, né, da resposta global à pandemia para a gente realmente saber se o organismo falhou ou não nessa demora. E aí eu já te retorno com uma outra pergunta. Isso é a primeira vez que acontece esse questionamento, né, se a OMS demorou ou não para reconhecer alguma pandemia no mundo, ou a gente já teve esse episódio no passado? Se tem um caso, né, quando houve o surto de ebola em 2014 na África, né, em que ali já se acusava a Organização Mundial da Saúde de ter demorado, né, para poder ela tomar as devidas providências, né, e declarar a doença uma situação de emergência de saúde pública em âmbito internacional, né. De fato, a gente precisa, né, para poder entender melhor, né, entrar nos detalhes desse processo. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde vai aprendendo a cada vez que ocorre um surto epidêmico. Agora, é preciso que a cada vez que isso ocorra, se identifique quais são as medidas e se houve um processo também de melhora dessas estruturas burocráticas, né, porque existem os pontos focais em cada país, né, como eles estão funcionando a contento, tem estrutura para isso, né, o pessoal da Organização Mundial da Saúde está com condições de exercer o seu trabalho ou não. E como isso pode repercutir numa eventual necessidade de reformar a Organização Mundial da Saúde para o enfrentamento disso e que, segundo os especialistas, pode ser mais comum do que a gente pensa, né, de ter novos surtos epidêmicos, né, em outros lugares do mundo, não só na China. E se fala nessa reforma, dessa reestruturação da OMS? Olha, hoje em dia, quase todas as organizações elas estão passando por uma crise de legitimidade e eficácia muito grande, né? Se a gente olhar para, veja só, a União Europeia, né, o Brexit, né, a própria Organização das Nações Unidas, né, sempre foi passível de críticas, sobretudo depois da guerra do Iraque, né? Então, todas elas, a Organização Mundial do Comércio, o próprio presidente dos Estados Unidos ameaça se retirar da OMC, né? Houve a retirada dos Estados Unidos da Unesco. Então, todas elas, de algum modo, estão sofrendo algum tipo de crítica ou dificuldade, né? E o tema da reforma está sempre ali presente. Por razões diferentes, essas organizações elas sofrem essas crises, essas críticas, talvez sejam reflexo de uma crise do multilateralismo, né? Exato. Então fica um pouco evidente que talvez seja um momento também de se discutir alguma reforma da Organização Mundial da Saúde para que ela possa ter uma ação mais efetiva quando ela suspeitar que em um determinado país há um risco de surgir um novo surto epidêmico. Perfeito. Agora, doutora, a dúvida de muita gente é a seguinte: como que essa organização tão importante consegue recursos para manter esse time de peso e fazer tantas pesquisas? Sobre isso, a Luana mandou uma pergunta pelo nosso WhatsApp. Vamos ver. Gostaria de saber como a OMS se mantém financeiramente.
Essa é uma dúvida também. Muita gente não sabe, né? A gente fala, é organização, organização. Mas e aí, como é que funciona essa questão dos recursos? De onde vem? Como é que eles conseguem, né, ter essa estrutura? Olha, para resumir, existem dois tipos de contribuições, né? Um tipo de contribuição que seria obrigatória, né? Que os estados eles ali se comprometeram com aqueles percentuais, e aquelas contribuições adicionais que também são muito importantes. Então, por exemplo, na situação atual da pandemia da Covid-19, né, a China anunciou recentemente, né, um aporte para a Organização Mundial da Saúde, né, para poder ajudar nesse combate. Aí outros países acabam fazendo isso também, mas não entram dentro do percentual que cada um deve fornecer. Na verdade, essas organizações internacionais, elas dependem dessas parcelas, né, de financiamento acordadas previamente, né, com os estados que são membros, e cada estado contribui de acordo também com a sua capacidade econômica, né? Isso depende de cada organização, né? Eu quero entender também a sua estrutura. Um pouquinho depois como é que funciona essa questão dos Estados-membros. Mas eu tenho um dado aqui que eu acho interessante a gente falar, até porque foi polêmica, né? Os Estados Unidos são um dos maiores financiadores, né, da OMS. As contribuições anuais vão aí de 400 a 500 milhões de dólares. Só que em abril, Washington suspendeu esse financiamento para a OMS e acusou a entidade de ser muito favorável à China. E aí a gente tem aquela questão política, né, entre Estados Unidos e China. Eles perderem, né, esse financiamento tão importante é algo que pode impactar na eficácia da OMS? Seguramente, porque ela depende desses recursos para poder executar as suas atribuições, né? Prestar assistência, ajudar os países, exercer a sua atividade de coordenação, né? Pagar os seus funcionários, toda a sua estrutura. Então, esse financiamento ele é muito importante, né? Não seria o momento agora, numa plena pandemia, que se deveria cortar esse financiamento. Quer dizer, a crítica que o Donald Trump faz à China, do ponto de vista político ou não, se ela é crível ou não, isso é uma questão. Né? A outra coisa é você punir a organização internacional, que em alguma medida você está punindo o mundo. Né? Então, acho que não seria o momento para se fazer isso agora. Ele poderia realmente anunciar que quer uma reforma, que vai rever esses valores depois que passar a pandemia, né? E isso é legítimo dentro dos interesses dos estados, sobretudo nesse contexto que a gente tem de um conflito que veio para ficar entre Estados Unidos e China. Mas eu volto a dizer, né, esse tipo de atitude não contribui. E tem uma questão interessante aí, né, que o artigo 7 da própria Constituição, a gente chama Constituição, do Acordo Constitutivo da Organização Mundial da Saúde, ele estabelece que quando um Estado-membro, né, interrompe as contribuições financeiras a que ele se acha obrigado, né, para com a organização, a Assembleia poderá, né, nas condições que julgar convenientes, suspender os privilégios decorrentes do direito de voto e as vantagens que usufrui o Estado-membro. Né? Quer dizer, no caso dessa Assembleia, né, da Saúde, né, que é o órgão de todos os estados que estão representados na Organização Mundial da Saúde, cada estado tem direito a um voto. Né? Então, do ponto de vista jurídico, haveria essa possibilidade de suspender os privilégios. Porém, veja só, entraria num jogo de perde-perde. Né? Estados Unidos não mandam o dinheiro, a Assembleia da Saúde retiraria os privilégios dos Estados Unidos, então tudo isso entraria num círculo vicioso que só prejudica a Organização Mundial da Saúde. Então, o momento agora é um momento de muita diplomacia e muito acerto político para tentar, não neste momento, fazer o que a gente diz, né, a lavagem de roupa suja, né? E focar na solução que é o combate ao novo coronavírus. Eu já aproveito esse último comentário aqui que o doutor Evandro fez para perguntar em relação ao Brasil, porque a gente também teve esse estranhamento político com a OMS. E aí nós podemos ser, de alguma forma, impactados negativamente? Todos os países, né, eles podem sofrer consequências de suas ações, né? Mas, com muita franqueza, né, neste momento, é muito importante que os governantes eles tomem as atitudes que são necessárias para combater, né, a propagação do vírus em seu próprio país. Acho que o Brasil, do jeito que as coisas estão caminhando, ele já está sofrendo ele próprio, né, uma punição pelo fato de não seguir totalmente, né, as recomendações médicas. Né. Eu não acho que a Organização Mundial da Saúde irá partir por esse caminho, né, de punição, até porque o Brasil
até onde se sabe, não está ameaçando suspender nenhum tipo de compromisso financeiro, que isso aí recairia lá naquele artigo 7 que eu falei. Quem está ameaçando fazer isso são os Estados Unidos, né? Então, aí sim, né? Porém, os Estados Unidos, como sabemos, é um país importante, né? Um membro permanente do Conselho de Segurança, então o caminho não será por aí, da aplicação da regra da OMS, né? No contexto que ela própria já está fragilizada, né? Ainda sobre esse tema, a gente tem uma dúvida que também chegou pelo WhatsApp. Pode rodar. O Brasil pode ficar de fora de alguma tentativa de tratamento fornecida pela OMS por conta da crise política? Existe essa possibilidade? Porque a gente viu algumas notícias aí, né, no mês passado, em relação a isso, que o Brasil não seria contemplado com alguma chance de tratamento. Isso é verdade ou não? Olha, eu acho, do ponto de vista de uma OMS, eu acho difícil, né? Porque ele é um Estado-membro. Então, se é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde e o Brasil não está reivindicando a sua retirada da organização nem a suspensão do pagamento, né? Então, acho muito difícil isso acontecer. É diferente quando se trata, por exemplo, de iniciativas de alguns estados, né, na tentativa de, quando criaram um fundo internacional, né, para encontrar uma vacina. Aí isso é diferente, a ação de alguns estados, né? Nesse caso, como o Brasil não quis participar, ele pode não usufruir desse benefício, né? Ou por outras razões. Um país X, né, descobre a vacina, vamos supor uma China, né, encontra a vacina e ela poderia, né, ela própria preferir alguns países a outros. Porém, recentemente na Assembleia da Saúde, o próprio presidente chinês declarou agora recentemente, né, que quando a China encontrar a vacina, ela será um bem público, ou seja, ela não será propriedade da China nem de nenhuma empresa. Que bom que então, a gente evita qualquer guerra política também, né? Exatamente, isso ajuda muito, né? Acho que é o que a humanidade espera, né? Não só da China, mas dos outros países e da própria Organização Mundial da Saúde, né? Que essa vacina possa ser dada a todos. Temos também mais uma dúvida, é da Helena. Pode rodar. Como é a participação do Brasil na OMS? Para a gente entender, né, a gente começou falando de um assunto mais denso, mas vamos voltar aqui para a introdução. Como é que funciona, então? O Brasil, ele é um Estado-membro e como é que funciona a participação? O senhor já mencionou a questão do recurso, né, que o Brasil financia, uma parte desse valor, então, vai para a OMS e o que mais? Como é que funciona essa participação? A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma estrutura comparado a outras organizações, vamos dizer assim, relativamente simples, né? Suas principais estruturas. Ela tem uma Assembleia da Saúde formada por todos os estados que são membros da OMS, né? Onde cada um tem direito a um voto, e lá se discute as principais políticas, decisões, né? Ou novos acordos, regulamentos. E depois da Assembleia você tem um órgão executivo, que é o Conselho Executivo, que ele é formado por 18 pessoas. Então, compete esse conselho que executar as decisões tomadas pela Assembleia da Saúde. E a estrutura do secretariado, que tem um diretor-geral que faz essa máquina funcionar, né, a parte administrativa. E várias comissões sobre determinados assuntos, né, várias comissões que são criadas pelo Conselho, pela Assembleia da Saúde, né, e os pontos focais em diversos países. E aqui então, também a gente tem, é interessante falar que a gente tem algumas ramificações, né, da OMS aqui no Brasil. Sim, sim. Então isso é interessante porque ela permite que a Organização Mundial da Saúde ela mantenha sempre, né, um diálogo mais próximo de países onde ela considera, onde tem a sua atuação mais próximo, né, e considera ali países que é preciso ela estar acompanhando proximamente, né, o que está acontecendo. Ao longo da pandemia, né, a OMS divulgou 50 recomendações técnicas, né, para nós, cidadãos, para os trabalhadores da saúde, para os governantes. E eu queria saber o seguinte, doutor, existe algum peso jurídico nisso ou funciona mesmo como um aconselhamento? Funciona mais como aconselhamento. As decisões da Organização Mundial da Saúde, elas são recomendações. Isso está previsto no seu acordo constitutivo no artigo 23. Né? Então, elas não vinculam os estados a terem que cumprir com aquela decisão. Né? São recomendações que não têm essa força, esse valor jurídico, portanto, não têm essa força obrigatória.
Tá certo. Agora eu quero falar também o seguinte, a OMS só não recomenda, né, essas orientações. Ela já enviou mais de 2 milhões de itens de equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, para 133 países. Mais de 1 milhão de testes de diagnóstico, né, da Covid foram enviados e estão adquirindo mais. Então, a OMS também ajuda no combate de forma estrutural, de fornecer essa matéria-prima mesmo para o combate à pandemia. Sim, porque isso, inclusive, está dentro das próprias funções da Organização Mundial da Saúde, das suas atribuições. Entre elas, por exemplo, prestar assistência, né, técnica adequada aos países nos casos de emergência, prestar ajuda necessária, né, a pedido dos governos, estimular e levar adiante as ações, inclusive no próprio tratado fala disso, né, levar adiante as ações tendentes, né, para suprimir as doenças epidêmicas também. Então, isso faz parte do escopo de atuação, é o que se espera, inclusive, da Organização Mundial da Saúde. Qual é o seu papel? Mobilizar essa inteligência internacional, né, de cientistas, de médicos, né, que estão ali para poder descobrir qual o tipo de vírus, como combater, criar vacina, mobilizar os Estados-membros para ter aportes adicionais de recursos para comprar equipamentos médicos para doação, sobretudo nos países mais pobres, que não têm uma estrutura de saúde pública adequada para fazer frente ao combate de uma situação epidêmica, né? Então, a Organização Mundial da Saúde ela tem um papel muito importante ainda, diferente dos países ricos que têm mais estruturas, né, para poder lidar com uma situação dessa. Imagine, né, os países pobres, né, numa situação agora que a gente vive da pandemia, como é que eles vão enfrentar se essa pandemia se alastrar nesses territórios? Aí a Organização Mundial da Saúde tem um papel fundamental aí. E tem algo curioso também que eu descobri pesquisando aqui, né, para o nosso programa, me preparando, que eu não sabia, que a OMS também treina milhares, né, milhões de profissionais de saúde, que eles têm uma plataforma própria, que chama OpenWho, né, e, na verdade, o que eles tentam fazer seria uma forma de uniformização do tratamento da pandemia para que a gente tenha um resultado mais eficaz, falando globalmente? Primeiro, veja como isso é um ponto positivo, né? O uso da tecnologia para poder, cada vez mais, né, incrementar o conhecimento, né, que temos sobre a pandemia, né? Então, o uso da tecnologia para incrementar o conhecimento e também as ações da própria Organização Mundial da Saúde no controle da propagação dessa epidemia. Então, você não só uniformiza, né, e espalha esse conhecimento, esse saber necessário para o combate, você compartilha a informação relevante e avança também no combate do vírus. Então, é uma iniciativa espetacular. Agora, pesquisando também, logo na capa ali do site da OMS, eles falam de um regulamento sanitário internacional, né? Ele estabelece regras, né, para que esses países membros consigam cumprir, né? Existe alguma punição para caso algum país membro não cumpra essa recomendação, esse regulamento sanitário? Olha, não existe assim uma punição, né? No sentido assim da própria organização ela ter condições de punição, né? Agora, ela tem os procedimentos, né, que ela espera que os estados cumpram para poder ela fazer frente, né? Isso está previsto, né, nesse regulamento sanitário, né? Então, quando a gente vai analisar, ele é bastante interessante porque ele tem uma série de detalhamentos, inclusive até de medidas que devem ser tomadas em portos, aeroportos, etc., né? Mas, sobretudo nos casos em que há um indício de um possível surto epidêmico, o que os estados devem fazer? Né? Então, por exemplo, né, a notificação, né, cada estado parte, ele deve avaliar e no prazo de 24 horas ele tem que, após avaliar se há uma possibilidade de um surto epidêmico, né, informar a Organização Mundial da Saúde, né, da existência de um provável vírus, né? Comunicar sempre que possível, né, o andamento, a evolução desse vírus, né, dos casos, das mortes, das condições que afetam a propagação. Quer dizer, à medida que o país também ele for incrementando, né, o seu conhecimento sobre aquele vírus, ele precisa compartilhar com a Organização Mundial da Saúde, né? Então, você tem aí uma série de obrigações, vamos dizer assim, do Estado, né, que estão previstas neste regulamento.
Bom, a gente falou aqui de vários papéis, né, que a OMS desempenha, e o nosso programa já está chegando ao fim, mas antes eu quero que você assista a esse vídeo da OMS com orientações básicas que a gente sim está careca de saber, né, sobre a prevenção e os cuidados que a gente precisa ter, mas nunca é demais assistir. E esse é um dos papéis, então, da OMS, de informar nós que somos cidadãos. Vamos ver. O coronavírus está se espalhando rapidamente pelo mundo e ainda não temos uma cura nem uma vacina. Ele se espalha rapidamente por gotículas quando pessoas infectadas falam, tossem ou espirram. As gotículas ficam nas superfícies e podem parar em nossas mãos. O vírus é invisível a olho nu, mas só porque você não pode vê-lo, não significa que ele não está lá. Você pode se infectar ao tocar no seu rosto, nariz, boca ou olhos. Para ajudar a impedir a disseminação do vírus, nós precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para limpar as mãos com álcool gel por pelo menos 20 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int. Tá aí, mais uma vez, então, um recado dado, né, sobre prevenção. E a gente vai caminhando para o final. Quero o seu recado final também aqui para os nossos telespectadores, doutor. Bom, eu acho que o recado final nesse momento que a gente tem que dar, um pouco na linha dessas recomendações que foram dadas aí, né, que devemos ouvir a ciência, os especialistas, o que é que eles têm para dizer nesse momento, né, que você já tem, inclusive, um conhecimento acumulado pela própria Organização Mundial da Saúde, pelos centros de pesquisa, quer dizer, a pandemia, apesar de ser para a gente aqui no Brasil essa situação completamente nova, já existe uma história, né, de situações de epidemias e pandemias no mundo que já se transformaram num patrimônio de conhecimento. Então, essa informação dos especialistas é muito importante, desses especialistas em saúde pública. É a eles que temos que ouvir e seguir essas recomendações. E fora isso, dentro do nosso contexto aqui, eu acho que a Organização Mundial da Saúde, depois de toda essa situação, provavelmente deverá passar por um processo de discussão interna para a sua reforma, a fim de dar a ela mais capacidade de ação, né, para evitar que novas epidemias e pandemias possam se alastrar pelo mundo e afetar a todos nós. Isso nós já sabemos que os danos, eles são muito grandes, sobretudo a perda de vidas. É isso. Obrigada, doutor Evandro, pelo nosso bate-papo, pelo seu conhecimento aqui passado para a gente nessa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Bom, a gente fica por aqui, mas se você quiser rever esse e outros programas do Especial Coronavírus, é só acessar nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Até mais. Tchau.